Elas querem expandir esse bem viver para os outros e elas vão assumir, então, uma positividade policiativa. Elas são aquelas pessoas que elas falam, não fica assim. Pensa pelo lado bom. Ah, mas isso não merece que você fique desse jeito. E muitas vezes essas tentativas, né, por mais que elas tenham uma boa intenção, mas elas vão trazer ali dissimuladas acusações, conselhos impraticáveis, exemplos, comparações que... Pô, se você está mal, você não quer ninguém... Nesse momento eu estou com fome. Não adianta você falar que as crianças na África morrem de fome, apesar de eu saber e ser empático com elas. Isso não vai fazer minha fome passar. Não dá para a gente comparar um problema de um com um problema do outro para tentar minimizar o do primeiro. E muitas vezes essas pessoas elas vão se identificar dentro dessa dinâmica de uma positividade tóxica, quando elas já se transformaram em pessoas tóxicas por conta da positividade, em helpers, em salvadores, em ajudadores. Então você não quer a ajuda da pessoa, mas ela está ali pronta para te ajudar, para tentar desqualificar o seu sofrimento. E muitas vezes o que elas estão fazendo é chutando as suas muletas. Uma pessoa que está com dificuldade para caminhar, com muleta ela anda. Tentar tirar, desqualificar, não é uma boa, porque a gente não sabe de fato qual é a necessidade do outro, né? Quais são os temas mais comuns onde essas coisas acontecem? Tá em todo canto, né, gente? São as situações de luto, de infertilidade, de aborto, de separação, de desemprego, perda financeira, de racismo, de LGBTQIA+, fobia, de capacitismo, né? É como se todas essas coisas que são fontes originais e legítimas de sofrimento, elas valessem menos do que um pensamento positivo. Sendo que isso, muitas vezes, atravessa a pessoa de uma forma tal que ela fica incapacitada de viver bem. Que dirá de pensar positivamente, né? Uma outra coisa é que essa dinâmica que se impõe é uma forma de gaslighting. Vocês conhecem esse termo? Vem de um filme que eu não lembro mais o nome do filme, mas é de um filme que o cara fica subindo e descendo a luz para a mulher achar que ela está ficando louca. E isso virou um termo, né, que tem sido usado bastante dentro hoje de saúde mental, de psicologia, que é uma indução para que o outro questione se o seu sofrimento é válido ou não. Se a pessoa tem direito ou não ao seu sofrimento. Aí imagina só, que ajuda boa, né? Eu prefiro ficar sem. Sabe por que as pessoas assumem tanto essa postura de salvadoras, de vem cá que eu vou te dar um abraço? Porque pessoas negativas são vistas como a ameaça. É a teoria do piolho, né? Duas cabeças juntas, um pula para o outro. Essa empatia que se apresenta é uma empatia superficial. De fato, elas não estão interessadas no seu problema. De fato, elas querem calar o seu problema. Até porque a gente sabe que quando um problema é falado, ele acorda os nossos. Os nossos, eles estão lá, eles só estão dormindo, eles só estão entorpecidos. Mas quando alguém começa a falar de um casamento que não está legal, você começa, engraçado, né? O meu também está do mesmo jeito. Então é melhor você não entrar em contato, é melhor você abafar aquilo dali que fica mais seguro para você. Ou seja, o eu prevalecendo mais uma vez. Disfarçado de solidariedade, de empatia, mas não deixou de ser eu.
tá? E o que se ignora dentro dessa dinâmica é que reclamar é um chamamento de vínculo. Quando uma pessoa, você tem um amigo reclamão, ou alguém chega perto de você e começa a reclamar, a se queixar de algo da vida, o que essa pessoa está pedindo é presença. Ela quer que você escute. Ah, mas ela não vai fazer nada com isso. Tudo bem. Às vezes ela só quer mesmo que você escute, que você compreenda, que você valide a dor dela, porque ela ainda não tem ferramentas suficientes para atuar em torno daquilo que está sendo motivo de mal, que está sendo difícil, que está sendo complicado. Mas essa escuta, muitas vezes, é que vai ser o ponto de partida para que essa pessoa assuma novas posturas dentro da vida. É se ouvindo falar que muitas vezes a gente chega a determinadas soluções, ou que a gente se encoraja para mudar o que precisa ser mudado, né? Não é dizendo, eu perdi 2 grandes amizades. Grandes amizades. Por conta disso. Porque, sendo um profissional de escuta, eu escutava. Quando eu precisei ser escutado, isso não é nada, menino, nem te conto o que é que meu filho fez essa semana. Daquela mesa eu levantei e eu nunca mais sentei com essa pessoa. E chega uma determinada hora da vida da gente que a gente não quer mais dar chance, não. A gente tem que dar chance para si mesmo, né? A gente não pode mais ficar reverberando certos comportamentos que a gente sabe que não são válidos, que não são interessantes. Tudo isso também ajuda a tirar da gente uma responsabilidade sobre o outro. É lembrar que essa dinâmica toda, quem é que está em torno de quem? Do eu. Esse eu está tentando ser bastante positivo porque ele não quer olhar, nem sentir, nem sofrer com as dificuldades que são próprias. Eu vou me encarregar do que é do outro? Não, né? Eu não tenho para mim, eu vou dar para o outro. Só que eu não posso dizer isso desse jeito. Até porque se eu falo isso, atrai, né? Então é melhor eu falar que, não, vai ficar tudo bem, tudo isso vai passar e tudo mais. E não é assim que a coisa funciona, né? Existe por trás dessas recomendações, muitas vezes, um tom muito forte de arrogância e de prepotência. As pessoas falam como se fosse fácil mudar determinados padrões, assumir determinadas dificuldades e tudo mais. E a gente tem de lembrar que essa prepotência, ela é reflexo de uma impotência compensada. Ou seja, os conselhos que são dados, eles não seriam seguidos por si só, né? E o Neumann, ele fala que esse proselitismo, né, essa tentativa de convencer o outro, é um sinal de um fanatismo consciente que está sendo compensado por uma dúvida inconsciente muito grande. Um outro filme, esse bem antigo, com a Meryl Streep, chamado Dúvida, vocês lembram? Que ela é um grupo de religiosas que tem uma escola e tem uma suspeita de abuso sexual dentro dessa escola. E o padre é o acusado. E ela é a madre superiora e ela defende fielmente que o padre tem que ser penalizado, que ele tem que ser banido, E a última fala do filme é a irmãzinha lá, a novicinha, conversando com ela e falando, mas a senhora acredita mesmo que ele fez isso? E aí ela cai em prantos, dizendo, eu tenho dúvida. Ela passou o filme inteiro afirmando uma coisa que atendia uma necessidade do eu dela, mas que internamente não tinha valor, não tinha fundamentação dela, ela estava falando mais de si própria do que do caso da criança que foi abusada, tá? Dúvida. Eu já contei o filme todo, né? Então... E o filme não sustenta em nenhum momento que de fato ele cometeu o abuso, tá?
A gente também não sabe. Então, assim, é uma dúvida.